cenário econômico atual, globalização, crescimento tecnológico, consumidores mais exigentes e aumento da concorrência vem obrigando as empresas a buscar formas para se tornarem mais competitivas no mercado. Neste cenário, construir um relacionamento mais estreito com os consumidores para antecipar-se aos seus desejos e buscar atendê-los da melhor forma possível é considerado uma prática de excelência. Os requisitos para manter-se competitivo nesse novo modelo econômico são tantos que as empresas têm de buscar soluções internas e externas para não serem engolidas pelo mercado. A organização precisa ser mais ágil, buscar novas oportunidades de negócio e incentivar seus colaboradores a serem criativos, inovadores e a fugirem do comodismo. Para alcançar esses objetivos, a organização tem de implantar a filosofia baseada no empreendedorismo, onde todos os colaboradores passam a pensar e agir como empreendedores, levando a organização a competir em pé de igualdade com aquelas onde essa prática tem estado presente desde a sua concepção. Como desenvolver uma cultura de inovação baseada no intraempreendedorismo em uma empresa? Para responder a essa questão, foi traçado como objetivo geral desse trabalho estudar o processo de desenvolvimento de uma cultura intraempreendedora em uma organização do setor elétrico atuante no estado de Minas Gerais. Para Kunegan e Licheron, 1991, citado por Hashimoto 2006, a definição tradicional de empreendedorismo, abrir um negócio, é inquestionável, porque quem herda um negócio como Henry Ford II não é um empreendedor, assim como aquele que compra empresas como Benjamin Steinbrück ou Jorge Paulo Lemann. Ainda segundo o autor Jean-Baptiste Say, em 1803, ampliou essa definição dizendo que empreendedorismo está relacionado àquele que transfere recursos econômicos de um setor de produtividade mais baixa para um setor de produtividade mais elevada e de maior rendimento, ficando, portanto, convencionando que a pessoa que abre o seu próprio negócio é um empreendedor. O intraempreendedorismo foi usado em 1980 pelo consultor em administração Pinchot. Quase 20 anos depois, segundo Ângelo, 2003, os dicionários passaram a apresentar o termo intrapreno, que designa a pessoa que dentro de uma grande corporação assume a responsabilidade direta de transformar uma ideia ou projeto em produto lucrativo, através da inovação e de assunção de riscos. Isso significa que intraempreendedor é aquela pessoa com perfil empreendedor que atua dentro de uma organização. De acordo com Ângelo, 2003, a pessoa intraempreendedora possui algumas características que a diferenciam dos outros colaboradores. Essas características são: não se contentam em executar as tarefas propostas e definidas pelos superiores, apresentam sugestões sobre oportunidades nunca consideradas por ninguém na organização, são ousados, não temem os riscos, gostam de desafios, são inteligentes e estão comprometidos com a inovação e a criatividade. Hashimoto aborda a gestão de portfólio como processo de gestão de ideias. Segundo o autor, muitas ideias podem estar desalinhadas com atividades do departamento a qual o funcionário pertence, causando nisso uma frustração por deixar passar uma excelente oportunidade de negócio, uma vez que considera que aquela ideia não receberá apoio do seu superior. Para insights citados por Hashimoto, sugere que a empresa mantenha um banco de ideias para que os funcionários divulguem as suas ideias para toda a organização. Também possam recorrer a ele caso não desenvolvam uma ideia inovadora. Metodologias de avaliação de investimento. São utilizadas 6 principais metodologias de avaliação e exclusão de investimentos, sendo eles valor presente líquido, o VPL, taxa interna de retorno, TIR, payback, indicador de lucratividade, IL, taxa interna de retorno modificada e valor anual equivalente. A CEMIG é uma das principais empresas de energia elétrica do Brasil, tendo sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Fundada em 1952 pelo governador de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek, a empresa é um dos mais sólidos e importantes grupos do segmento de energia elétrica do Brasil. Para a realização do diagnóstico, foi entrevistado o engenheiro de planejamento do sistema elétrico Iguatinã Monteiro, que integra a equipe da gerência de coordenação técnica e integração da distribuição da CEMIG. Os demais membros da equipe não foram entrevistados. Iguatinã, fale-nos sobre o projeto desenvolvido por você e a sua equipe e o que ele trouxe de resultados e inovação para a CEMIG. Esse projeto de melhoria de alvo para inspeções comerciais significa para a CEMIG o prejuízo que ela está tendo
por ano de aproximadamente 28 milhões de reais que não foram reconhecidos na tarifa de energia em ciclos de 5 anos. As perdas comerciais são toda vez que o medidor que está instalado naquela unidade consumidora, ele não está registrando o consumo de energia que está sendo consumido ali dentro. Isso pode ser por fraude ou até mesmo porque o medidor parou de funcionar. Detectar isso não é muito simples. Então surgiu essa oportunidade de a gente utilizar esse software estatístico para a gente criar modelos, modelagem, para identificar quando a variação de consumo ela decai muito ou decai pouco, mas com um regime constante. Então, como foi visualizada a oportunidade de realizar o projeto? Foi para suprir a necessidade de um processo já existente, para resolver uma deficiência ou para acompanhar uma tendência de mercado? De a gente tentar minimizar essas perdas que não foram reconhecidas na tarifa de energia no ano de 2012, quando da revisão tarifária, que as perdas comerciais da CEMIG ela está tendo um déficit de aproximadamente 28 milhões. Então esse foi o grande gap que estava, vamos falar assim, demonstrado, a oportunidade de melhoria. A outra parte foi que nós já tínhamos adquirido esse software estatístico, porém nós não utilizávamos ele na sua plenitude. Tinha ferramentas lá que tinha 4 anos que não eram, vamos falar assim, manuseadas e fazia parte do pacote. Então nós aproximamos dessa empresa e falamos, nós temos software, mas nós não sabemos operacionalizar isso. Nós poderíamos fazer uma parceria e eles gostaram muito dessa oportunidade. Então esse foi o grande oportunidade aí da implementação. A ideia do projeto foi uma visão repentina ou surgiu de um processo de pesquisa ou vivência dentro da empresa? Todo mundo, a própria área lá da área de perdas, né, que é a nossa parceira nesse desenvolvimento, vislumbrou e estava com esse, vamos falar assim, com esse desafio aí de tentar minimizar esse déficit aí de 28 milhões. Então surgiu dessa experiência lá. Então, quer dizer, não foi um projeto de P&D nesse caso não, foi mais pela vivência e essa oportunidade. Como foi a receptividade da visão do projeto por parte da sua gerência? Em algum momento essa visão foi desmotivada por descrença na sua realização? Uma das missões da nossa gerência é desenvolver a capacidade analítica dentro dos processos para a melhoria da eficiência operacional e de desempenho dos resultados. Então, logo depois do incentivo da nossa gerência, nós fomos conversar com a área realmente dona do processo para saber se eles estavam interessados, uma vez que eles já tinham uma ferramenta de seleção de alvo, porém ela estava demonstrando um valor de acurácia, de acerto, de 35% só. Ou seja, de cada 100 inspeções que eu estava mandando para o campo, né, para os eletricistas fazer a inspeção, eu estava acertando somente 35 de cada 100, que é um número no mercado alto, mas perto da nossa expectativa ainda baixo. Então essa que foi. E nós fomos bem recebidos pela essa gerência da área de perdas e hoje eles são nossos parceiros. Eles nos ajudaram tanto nessa modelagem, nessa construção dessa modelagem, como hoje eles estão já assumindo o controle dessa modelagem para que a nossa área, que é a área de coordenação técnica, possa estar fazendo novos projetos que estão sendo aí vislumbrados de melhoria de processo. Foi utilizado algum método de avaliação de investimentos para estudar a viabilidade de execução do projeto, como por exemplo VPL, TER e Payback? Não foi preciso fazer estudo de viabilidade porque não houve nenhum investimento inicial para desenvolvimento dessa modelagem. Você disse que inicialmente vocês tinham acurácia de algo em torno de 30% a 35% com o processo que já vinha sendo executado na empresa. Após esse projeto, essa acurácia ela aumentou para quanto? Teve um aumento no primeiro momento de 45%, passando para 50% de acurácia. Porque essa modelagem é uma coisa dinâmica, você não para. Na hora que você faz o primeiro modelo, você vê a oportunidade de estar melhorando. E você vai melhorando cada dia mais. Então a gente verificou uma oportunidade ao longo desse ano de 2014, que se a gente segmentasse
as áreas, a gente poderia ganhar em assertividade. E isso aconteceu. Então agora, no segundo semestre, nós fizemos uma ferição do resultado e ele está passando aqui na região metropolitana para um índice de acurácia de 70%. Guatinã, quais foram os maiores obstáculos para a realização do projeto? E como foi feita a gestão de risco dos mesmos? Essa modelagem ela ainda é, vamos falar assim, de forma manual. Toda vez que a gente seleciona os alvos de inspeções, a gente manda para o pessoal lá do mercado, eles extraem o histórico de faturamento de consumo e nós rodamos essa modelagem para identificar dentro dos clientes quais os que têm as propensões de ter as perdas comerciais. Então, foi diagnosticado então, o primeiro obstáculo, que é a questão da extração de dados e a qualidade dos dados, e ela foi mitigada com essa parceria que foi então a sexta mão que chegou aí dentro, que é o pessoal de mercados que tem essa base de dados. Como é feita a gestão de ideias no seu departamento? Existe um lugar onde os funcionários possam registrar suas ideias sobre a gestão de negócio da empresa, gerando um portfólio de ideias para novos projetos? Já teve aqui na CEMIG um programa desse, só que ele foi temporário, ele não é perene. Agora ele foi novamente perenizado com o DDC e você. E aí então existe esse canal de sugestões. Especificamente na nossa área lá, como a nossa área de coordenação técnica, e nós estamos envolvidos basicamente nas questões regulatórias e analisando os processos, os resultados como um todo, a gente vai identificando oportunidade de desenvolvimento de melhorias nos processos. E toda vez que a gente vê essa oportunidade de aplicar alguma metodologia analítica, seja ela estatística ou qualitativa, nós oferecemos tipo assim, como um apoio e suporte para a melhoria dos processos. Algumas vezes a gente tipo assim, bem aceito, outras vezes ele fala, ó, nesse momento agora eu estou mais focado em resolver alguns problemas aqui internos, vão ficar para um segundo momento. E outros compram as ideias. Como você vê o desenvolvimento da cultura intraempreendedora na CEMIG? Eu vejo o seguinte, os processos eles são dinâmicos e criativos também. Toda vez que tem, vamos falar assim, algum obstáculo, vamos falar, desempenho não satisfatório, e nós temos sistemas de reuniões de avaliação de desempenho, tanto na gerência quanto na superintendência e na diretoria, são feitas deliberações por parte da gerência, tanto da média gerência quanto da alta direção, para que fossem desenvolvidas soluções para esses casos. Então, cada um com essa, vamos falar, com essa encomenda, sai com propostas de desenvolvimento ali, de melhoria do sistema. Alguns deles se encaixam nessa questão de cultura empreendedora, mesmo que não sejam novos negócios, mas é a melhoria dos processos existentes. Então eu acho que na CEMIG, mesmo que não tenha esse nome, de cultura empreendedora, mas é uma empresa que tem, vamos falar assim, na cultura dela de ser de prover soluções para os seus problemas. Este capítulo irá abordar uma análise das teorias apresentadas no referencial teórico em relação às informações obtidas na entrevista realizada na Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, sobre o desenvolvimento da cultura de inovação baseada no intraempreendedorismo. A entrevista iniciou-se com uma pergunta sobre o que o projeto desenvolvido pela equipe do Sr. Iguatinã Monteiro trouxe de inovação e resultados para a CEMIG. Segundo o engenheiro, o projeto teve como objetivo principal a melhoria do alvo das inspeções realizadas nas unidades consumidoras da CEMIG para reduzir o prejuízo da ordem de 28 milhões de reais oriundo de fraude ou fadiga de medidores, apurado entre os anos de 2008 e 2012. A resposta converge com a visão de Ferreira, em 2010, que cita a observação de deficiências como um dos principais métodos de se procurar uma ideia. Pode-se confirmar também a visão de Grando, 2012, que diz que as ideias surgem de um longo processo de trabalho e vivência. Segundo o Sr. Iguatinã Monteiro,
A gerência de perdas comerciais da CEMIG, principal interessada no desenvolvimento do projeto, vinha buscando ao longo dos últimos anos uma forma de aumentar a eficácia da redução das perdas comerciais da empresa. Em resposta ao objetivo geral, pode-se observar que o desenvolvimento da cultura intraempreendedora numa das diretorias da empresa CEMIG parece ser motivado pela melhoria contínua de seus processos, com auxílio de tecnologias e gestão da informação. O desenvolvimento desse trabalho permitiu ao grupo conhecer um projeto intraempreendedor, bem como algumas das teorias inerentes a esse tema, trazendo um conhecimento intelectual que acompanhará os seus integrantes por toda a vida acadêmica.